Aleluia. Que nós venhamos, né, entender o que é verdadeiramente a intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos íntimos do Pai, então não precisa, né? Não precisa de formalidade. Agora a gente estaria com a coreografia do grupo Miriam. Porém, houve um imprevisto. O esposo de uma passou mal, a mãe da outra passou mal e estão no hospital. Então, nesse momento, já que a gente não vai ter a coreografia delas, como nós somos mulheres cristãs em missão, nós podemos fazer uma oração por esses enfermos. Eu vou pedir à irmã Sônia, a nossa presidente da MCM, para estar orando, e a irmã Elisângela, para estar orando pelas pessoas que estão hospitalizadas hoje. Maravilhoso Deus, eterno Pai, damos graças a Ti, Senhor, porque Tu és santo, santo de Israel. Senhor, nesse momento queremos Te agradecer, Senhor, por essa festividade, Senhor, aqui na Tua casa, Senhor. Porque tudo aqui, ó Deus, é para o Senhor. Tudo, Senhor, é para a Tua honra, para o Seu louvor, para a Sua adoração, Deus. E nesse momento, Senhor, quero Te entregar essas pessoas que estão enfermas, que não puderam, Senhor, estar aqui na Tua casa. Envia, Senhor, o Teu anjo da cura, Senhor, nesse leito de hospital, que o Senhor possa, Senhor, fazer o Teu querer, Senhor, nessas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, estar transformando vidas, Senhor, naquele local. Senhor, em nome de Jesus, que seja só, Senhor, uma coisa passageira, Senhor, que não seja, Senhor, uma enfermidade, Senhor, mais séria, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cubra, Senhor, essas pessoas com o Teu sangue, Senhor. Faça, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, porque são os Teus servos, Senhor, em espírito e em verdade, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse grupo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada família, Senhor. Que o Senhor possa estar cuidando, estar fazendo o Teu melhor. Essa é a oração que eu Te faço, ó Deus, e já Te agradeço, porque eu sei, Senhor, que o Senhor vai fazer a Tua vontade e o Teu querer. Obrigada, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Senhor da glória, Pai toda eternidade, nós Te louvamos e agradecemos o Teu nome, ó Deus, em comunhão, ó Deus amado, com todas as orações que já foram feitas neste lugar, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por cada movimento. Muito obrigado, ó Deus, por cada um que chegou, ó Deus. E nós Te pedimos, Senhor, traz embaixo da Tua graça, embaixo da Sua misericórdia, Senhor, aquelas que ainda estão se chegando, Pai. Abençoa, guarda, protege, livra, Senhor, de todo mal. Senhor, nós Te exaltamos porque Tu és Deus sobre todas as coisas. Te exaltamos porque o Senhor é soberano, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Deus, sobre as nossas famílias, ó Deus. E nós entregamos as nossas famílias em Tuas mãos, ó Pai, e Te pedimos, Senhor, cubra-nos, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com o Teu livramento, ó Deus. Deus, nós colocamos a nossa família em Tuas mãos, ó Deus, e Te pedimos, ó Deus, intimidade contigo, ó Pai, que nossa família, Senhor, possa vir, Senhor, cada um do menor, Deus, ao mais velho do lar, ó Pai, Te buscar em espírito e em verdade, Senhor, que todo espírito de engano caia por terra, ó Deus, que todo, Senhor, espírito, ó Deus, mal, Senhor, que não provém de Ti, Senhor, que esteja no nosso lar, seja jogado por terra em nome de Jesus, ó Pai, e que cada vez mais e mais, nossa família, Deus amado, possa vir buscar intimidade contigo, nossa igreja possa vir buscar intimidade contigo, ó Deus, na palavra, Senhor, no jejum, na oração, ó Deus, em momentos, ó Pai, que só o Senhor contempla-nos, ó Pai. Então, em nome de Jesus, guarda, Senhor, livra, Deus. Deus, nós colocamos cada vida aqui representada em Tuas mãos, ó Pai, e Te pedimos, ó Deus, que o Senhor vá ao íntimo dele, ó Deus, que ele ou ela, ó Deus, seja impactado pela Tua presença neste lugar. Espírito Santo de Deus, aprana nossos corações, quebranta nossos corações, enche-nos, ó Deus, com a Tua presença, de tal maneira, ó Deus, que nós viemos sair daqui mais cheios, ó Pai, do que nós entramos, ó Pai. Deus, nós colocamos também em Tuas mãos, Senhor Deus amado, cada um orador de rua, Deus amado, cada um, ó Deus, que neste momento, ó Deus, ainda não tem a Tua presença, nós Te pedimos que o Senhor encontre, que o Senhor, Deus amado, traz o elo de volta, Deus amado, faz uma aliança, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus,
muito obrigado por este momento. Muito obrigado por cada movimento, ó Deus, em prol desse culto. E nós te pedimos, ó Pai, recebamos como bálsamo suave diante das tuas narinas, ó Deus, de maneira tal, Senhor, que nós, cada um, ó Deus, leve a Ti um louvor agradável, Senhor. Usa-nos, ó Deus, leva-nos ao mais profundo de intimidade contigo, ó Pai, porque não queremos ficar no raso, ó Pai, mas queremos ir, Senhor, no profundo contigo, ó Deus, e te sentir, ó Deus, e fazer, Senhor, o teu querer, ó Deus, fora dessas quatro paredes. Então usa-nos, ó Deus, em tempo e fora de tempo, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus, amém. Amém. Agora nós estaremos com o coral Brilho Celeste, da Primeira Igreja Batista no Jardim Paraíso. Estão com a oportunidade. A paz do Senhor para a igreja, amém? A MCM que está completando aniversário hoje, né? Festejando. Quantos anos? Quantos anos? Então, essa idade aí já passou, né? De adolescente, né? Então, na parte da jovem, que Deus possa abençoar essa organização. É uma organização que trabalha, né, com rol de bebês, com mensageiras do rei, várias funções. Que vocês possam ser abençoados por Deus e essa igreja também. Nós fomos convidados para cantar 3 hinos. Nós vamos agora somente cantar um hino, porque tem componente vindo com o nosso pastor Romário. Então, não será justo, né, não cantar com os outros. A igreja concorda, sim? Então, fala um amém bem forte. Amém. Então, amém. Viu? Amém foi dado, que estão chegando, né?
Tu somente és Deus. Não existe outro Deus como o nosso Deus. Ele não é a imitação, não é feito de barro e nem de pedra. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Foi Ele quem nos criou e nos criou conforme a sua semelhança. É o único Deus da criação. Somente Ele, mais nenhum outro há. Tu não és um Deus criado por mãos de alguém. És um Deus que não depende de nada e ninguém. És um Deus que não precisa do que podemos dar. Tu és Deus e sempre tu serás. Tu não és um Deus criado por mãos de alguém. És um Deus que não depende de nada e ninguém. És um Deus que não precisa do que podemos dar. Tu és Deus e sempre tu serás. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Não há nada que detenha o teu poder e o teu eterno nome nunca passará. És um Deus fiel e digno de todo o meu louvor. Tu és Deus e sempre tu serás. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que eu seguro estou, sempre em tuas mãos. Não vai mudar, não vai falhar, jamais irá se abalar. Não vai mudar, jamais falhar, jamais irá se abalar. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Meu Deus é o Senhor, sempre cantarei. É o Senhor, em tudo posso ver. Que Deus é o Senhor. Meu Deus é o Senhor, sempre cantarei. É o Senhor, em tudo posso ver. Que Deus é o Senhor. Bem antes de existir, tu eras o que és, o soberano Deus.
fiel, grande eu sou, Cordeiro e Leão. Meu Deus é o Senhor, sempre cantarei. Meu Senhor, em tudo posso. Eu posso ver que Deus é o Senhor. O Natal chegou. É o tempo em que nos reunimos com a família e amigos, trocamos presentes e nos envolvemos no espírito de amor e solidariedade que acontece nessa época do ano. E nesse grande movimento de dar e receber presentes, organizar festas, jantares e ceias, frequentemente nos esquecemos da razão pela qual celebramos o Natal. Como podemos esquecer do último presente que Deus nos deu através do seu Filho, Jesus? É por isso que estamos aqui hoje, reunidos para honrar o nascimento do Salvador do mundo. A história começa bem antes do nascimento do Deus menino. Antigos profetas já haviam falado sobre o Messias para libertar Israel, para tirá-los da escuridão, para salvar. Foi a expectativa da vinda do Messias que deu aos filhos de Israel esperança e alegria durante o cativeiro. O Messias estava chegando para todos libertar. O Messias virá para livrar o seu povo, o Deus prometido já vem. Vem trazer alegria e libertação, conforme prometeu a Abraão. Há muito esperamos e vem sem demora o prometido Deus. O Messias virá para livrar o seu povo, o Deus prometido já vem. O Messias irá para livrar o seu povo, o Deus prometido já vem. Vem trazer alegria e libertação, conforme prometeu a Abraão. Há muito esperamos e vem sem demora o prometido Deus. O Messias irá para livrar o seu povo, o Deus prometido já vem. Breve vem, breve vem. O Messias irá para livrar o seu povo, o Deus prometido já vem. Vem trazer alegria e libertação, conforme prometeu a Abraão. Há muito esperamos e vem sem demora o prometido Deus. O Messias irá para livrar o seu
O Deus prometido já vem. O Deus prometido já vem. O Deus prometido já vem. Mas o tempo foi passando e o Messias não chegava. A jornada se tornou um sofrimento. Foi-se a expectativa da vinda do Messias. Agora conheciam o peso da opressão. Como poderia Deus não redimir seu povo escolhido? Como poderia ele não cumprir o que havia prometido? Soam pelo ar, mas Deus seu Filho vai mandar. Cantai, cantai, ó Israel, em breve vem. Depressa vem, Messias, te esperamos, o Santo e Salvador, Redentor, depressa vem. Depressa vem, muda o choro em alegria, o teu filho vem salvar, ó Redentor, depressa vem. Messias, te esperamos, o Santo e Salvador, Redentor, depressa vem. Obrigada, irmão. Lindo coral. Lindo, lindo, lindo. Agora, a gente vai estar chamando a irmã Jussiara para estar orando pela nossa preletora Débora. Me deram aqui um nomezinho bonito, mas acontece que o dela é mais bonito ainda, Débora. A irmã Jussiara vai estar orando por ela. Amém. Vamos estar orando, Senhor. Querido Deus, eterno Pai,
Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Pai, nesse momento nós somos gratos a Ti, por tudo que nós ouvimos, por tudo que nós vivemos até este presente momento. Muito obrigada porque, Senhor Deus, grandes coisas o Senhor já fez esta noite. E eu creio que ainda o Senhor vai continuar fazendo através da vida aqui da nossa irmã Débora, Senhor Deus. Pai, usa ela conforme a Tua santa vontade, que ela fale aos nossos corações, Pai. Muito obrigada pela vida dela e que o Senhor possa estar com ela em tudo que ela for falar, Senhor Deus. Fale, Senhor Deus, com cada um de nós e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Nós choramos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, Jesus. Fique à vontade, tá? Boa noite, queridos. Que alegria e que prazer estar aqui, né? Chegar nesta igreja e ser tão bem recebida. Realmente a gente se sente em casa quando chega nessa igreja, né? O que vocês falam, sintam-se em casa e não tem como se sentir diferente. Vocês são muito receptivos, vocês são realmente uma família de Deus. Pastor, todo mundo que eu conversei falou que ama essa igreja, não tem outra aqui. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês realmente. 28 anos dessa organização tão relevante para a igreja, né? Mulheres Cristãs em Missão. Bom, vou me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Débora, não é Denise. Meu nome é Débora, eu sou da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, logo ali. Sou esposa do pastor Kleibel. Eu sou presidente da União Feminina Iguaçuana. E sou coordenadora de MCM também na minha igreja. Então, é muito bom falar dessa organização tão amada por mim, Mulheres Cristãs em Missão. A Igreja Batista Guarani, 28 anos de Mulheres Cristãs em Missão. Que tema, né? Intimidade. Intimidade. A divisa encontra-se em Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu vou orar mais uma vez. Vamos orar? Senhor Deus, como é bom estar aqui, Senhor, na Tua casa. Obrigada, Deus, pela oportunidade de poder falar mais uma vez em Teu nome, Senhor, do Teu nome, Senhor, do Teu amor, que Tu possas usar a minha vida, Senhor, que eu venha falar não de mim mesmo, Senhor, mas aquilo que Tu já colocou no meu coração. Capacita-me, Senhor, e me usa em nome de Jesus. Amém. Está em foco aqui a aliança, ou seja, os preceitos da luz que dão direção espiritual apropriada a um servo do Senhor, ao Filho de Deus. O servo do Senhor é aquele que tem intimidade com Deus. Como nós falamos aqui várias vezes, como a MCM cantou essa linda música falando sobre a intimidade. É alguém que compreende a mente e os planos divinos. Ou seja, é uma pessoa amiga de Deus. Mas nós não podemos ser amigos de Deus se nós não o conhecemos. Para sermos amigos de Deus, nós precisamos compreender os planos que Ele tem para a nossa vida. Nós precisamos conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, nós precisamos de intimidade com Ele. Nesse versículo, essa divisa diz que intimidade é para os que o temem. E eu queria que você pensasse nessa noite. Você teme a Deus? Temor não é medo. Temer a Deus é ter consciência de quem nós somos e consciência de quem é Deus. Então, mais uma vez eu te pergunto, você teme a Deus? Queridos irmãos, queridas mulheres cristãs em missão, nós precisamos conhecer e reconhecer a grandiosidade de Deus sobre as nossas vidas. O que nem sempre nós, como cristãos, conseguimos fazer. Nós precisamos ter consciência do quão pequeno nós somos e do quão grande é Deus na nossa vida. Mas como nós vamos temer
como eu disse, a quem nós não conhecemos? Como nós vamos ter intimidade com quem nós não conhecemos? Eu tenho certeza que se você lembrar de algum amigo seu, você vai dizer, não, é meu amigo porque eu o conheço. Nós não somos amigos de quem nós não conhecemos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 42. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Já estou me sentindo em casa. Esse pedestal aqui é igualzinho da minha igreja. Leiamos então. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó se arrependeu. Jó reconheceu, na verdade, que ele não sabia de nada, mas que Deus sabe de todas as coisas. Às vezes, nós queremos resolver as coisas do nosso modo. Às vezes, nós queremos resolver os nossos problemas da nossa maneira e não confiamos nos planos que Deus tem para a nossa vida. Nós não confiamos de que Ele pode resolver aquele problema ou aquela questão na nossa vida. Isso porque, na verdade, nós não reconhecemos a soberania de Deus e o seu poder. Quantas vezes nós batalhamos, nós lutamos com problemas que não tinha necessidade. E quando a gente entrega para o Senhor, quando a gente consegue descansar nele, tudo bem, a gente conseguiu, mas a gente poderia ter conseguido lá atrás. Nós não precisaríamos ter gastado tanta energia, nós não precisaríamos ter ficado tão atribulados com aquilo. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Quantas coisas na nossa vida a gente pode entregar para Deus e descansar, mas a gente não consegue. Mas sabe por que isso acontece na nossa vida? Porque nos falta intimidade com Deus. Nós precisamos criar hábitos. Existem hábitos cristãos que facilitam essa intimidade com Deus. O hábito é um comportamento, às vezes, inconsciente, mas que, praticado repetidamente, ele fica ali na gente. E que é a consagração? Consagração é uma vida que busca a vontade de Deus. É tão somente fazer a vontade do Pai. Em outras palavras, nós precisamos adquirir um padrão de comportamento que busca a vontade de Deus. Não é fácil. Não é fácil, principalmente quando estamos passando por tempestades na nossa vida. Não é fácil. Às vezes a gente até pensa que é fácil, mas quando o problema bate à nossa porta, a gente vê que, na verdade, não é fácil. Deus não vai se relacionar comigo se eu não me relacionar com Ele. Vamos falar, então, de algumas coisas que podemos fazer para criar intimidade com o Senhor? A primeira que eu quero falar com os irmãos nesta noite é uma vida de oração. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 1, versículo 35 a 37. Marcos, capítulo 1, versículos de 35 a 37, diz assim:
Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estavam à sua procura. Talvez naquele momento ali, os discípulos não tenham entendido a necessidade que Deus tinha naquele momento de estar orando. A necessidade que Deus tinha de buscar intimidade com o Pai. Sabe, muitas vezes, quando nós estamos passando por situações na nossa vida, na maioria delas difíceis, nós procuramos alguém para conversar. Ou algum parente, ou algum amigo. Isso é bom, sim, é muito bom, porque a gente desabafa, a gente se abre, a gente se sente melhor. Mas quando nós contamos os nossos problemas para um amigo, é um desabafo. Mas quando nós contamos para Deus, sabe o que é? É uma oração. Então é para Deus que você deve contar os seus problemas. Cada dia nas nossas vidas deve ser um dia a mais de uma vida de oração, um dia a mais de dependendo do Senhor. Não se trata de um ritual, mas sim de uma vida completa de oração. Uma vida completa de oração é você abrir os olhos e orar. É você não tomar nenhuma decisão sem antes falar com Deus. É você não dar nenhuma resposta sem antes falar com Deus. Quando chegar algum problema e você ter aquele vontade, aquele sangue quente de dar uma resposta, você não responde. Você segura e você responde depois. Dependência de Deus. Quando a gente está orando o tempo todo, Deus vai modificando o nosso caráter. E isso é muito bom. A oração nos conecta com Deus e essa conexão, sem essa conexão, é impossível nós resistirmos às tentações da vida. Suportar as dificuldades da vida sem Deus é impossível. Eu acho que a maioria, com quem eu conversei, a maioria é desta igreja há muitos anos. Imaginem só vocês estarem passando por um problema e não ter como recorrer a Deus. É impossível. É impossível. Através da oração, nós podemos nos deleitar. Nós podemos abrir o coração para o Pai. Nós podemos confiar nele. Ele não vai nos trair. Ele nos ama e Ele quer o melhor para cada um de nós. Nós podemos chorar no seu colo. Nós podemos falar: Senhor, começa a chorar. Começa a chorar que Ele já vai entender, porque Ele sonda o seu coração. Relacionamento de verdade com Deus é o que nós precisamos. E aí Ele vai fazendo a gente entender que as coisas, pouco a pouco, tudo que vai acontecendo, quando a gente está orando, a gente não entende nada, mas a gente vai entendendo. Deus vai nos dando entendimento, vai nos dando calma, porque, como diz a nossa divisa, se a gente tem intimidade com Ele, a gente passa a entender, porque a gente é parte da aliança. E com isso a gente passa também a não reclamar tanto das coisas. Porque às vezes a gente reclama demais também. Quando a gente entende que tudo vem de Deus, tudo é por Deus, tudo é para Ele, nós começamos a perguntar o porquê que... a gente não pergunta mais assim, o porquê que aquilo aconteceu. O porquê que tal situação aconteceu comigo. Mas a gente começa a perguntar o que Deus quer através daquela situação. Tem uma irmã na minha igreja que, essa semana passada, uma situação muito triste, que o netinho dela nasceu sem vida. Só que o filho dela e a nora não são evangélicos. E quem imaginava, hoje ela estava me contando lá na igreja, quem imaginava que através de uma situação tão triste, nós ficamos todos na igreja muito tristes, amanhã eles vão estar na igreja. Quem imaginava? Deus sabe de todas as coisas. A gente tem coisas que a gente não quer que aconteça, mas Deus sabe o que Ele faz. E nós precisamos ter fé. Ter fé é o segundo ponto que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Tenha fé.
porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tinha um irmãozinho lá na minha igreja que sempre falava isso para mim. Na verdade, eu não entendia muito bem. Mas aí, conforme a gente vai se relacionando com Deus, a gente passa a entender as coisas. E se você ama a Deus, não se preocupe. Essa situação aí difícil que você está passando, Deus sabe de todas as coisas. E é para o seu bem. Por mais que você hoje não consiga entender que é para o seu bem. Porque se você ama a Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Porque é Deus quem sabe os planos que tem para a nossa vida. Não somos nós. E são planos de bênção. São planos de nos fazer prosperar. Não são planos de maldição. Porque os planos de Deus são o quê? Muito maiores e muito melhores do que os nossos. O que tem te preocupado? O que tem tirado o seu sono? O que tem tirado a sua paz? Lembre-se que Deus está nesse negócio. É só você o convidar para estar. É só você dar espaço para Ele estar. Que Ele está. Independente da situação que você está passando. Se você achar que não tem solução, tem. Porque Deus tem a solução. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você crê nessa palavra? Você realmente crê nessa palavra? Confie no Senhor de todo o teu coração, não importa a situação. Você acha que não tem solução, mas Deus tem a solução. Reconheça que o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E que palavra extraordinária. Por isso, tenha fé, porque vale a pena ter fé. Às vezes a gente tem medo de dizer: Senhor, aumenta a minha fé em Ti. Porque a gente já sabe, né? Quando a gente ora, Senhor, aumenta a minha fé em Ti, a gente já sabe que vai vir tempestade. Porque é na tempestade que a nossa fé aumenta. Mas a gente não precisa ter medo, não. A gente não tem que ter medo. Nós não estamos numa época de ter medo. Nós, cristãos de hoje em dia, precisamos ser valentes. Precisamos não ter medo de dizer o nome do Senhor. Precisamos não ter medo de brilhar por Ele, de falar dEle, de confiar nele e de descansar nele. Mas o terceiro ponto que eu quero falar com os irmãos nessa noite é que nós devemos meditar e estudar a palavra de Deus. Não dá para ter intimidade sem relacionamento. Não dá para ter intimidade sem ler as Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus, ela foi ontem, ela é hoje e amanhã. Quando nós dizemos que a palavra de Deus é viva, isso quer dizer que ela não muda. A palavra de Deus não muda, ela serve para ontem, hoje e amanhã. Todas as respostas para tudo está aqui. Você pode acreditar. Reserve um tempo diário com Deus. Faça seu devocional diário. Geralmente, quando a gente vai dormir, a gente coloca o celular num lugar acessível, né? Talvez para despertador, talvez para ver a hora de madrugada, não sei. Mas a gente coloca em lugar acessível, geralmente. Faça um teste. Coloque a Bíblia num lugar acessível. Porque às vezes a gente deixa a Bíblia lá guardadinha, aí não dá tempo, porque a gente faz tanta coisa durante o dia, que até a gente parar
e pegar a Bíblia, a gente já não faz. A gente para e vai fazer alguma outra coisa. A gente para e vai ajudar um filho, a gente para e vai tomar conta do neto, a gente para e vai lavar a louça, a gente para e vai trabalhar, a gente para e vai fazer comida, a gente faz qualquer coisa, menos pegar a Bíblia. Então, deixa a Bíblia no lugar acessível. Facilita para você mesmo isso. Deixa a Bíblia no lugar acessível. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos como Deus age em algumas situações. E isso nos ajuda a aumentar a nossa fé, nos ajuda a sermos mais obedientes, porque nós conhecemos a palavra de Deus, nos estimula a querermos aprender cada vez mais e mais. E quando nós temos sede, automaticamente nós vamos mais à igreja, nós vamos à escola dominical, nós buscamos ler mais. Quando a gente lê, a gente começa a entender coisas, a gente vê que, às vezes a gente vê uma situação nossa que a gente quer ler mais. E a gente vai lendo mais, aprendendo mais, se chegando mais, tendo mais intimidade, estando mais perto do Senhor. E é o que Ele quer de nós. A leitura da palavra de Deus, ela nos leva a sermos cristãos mais obedientes. E o abecedário do cristão é obedecer. Nós precisamos obedecer ao que Deus tem para cada um de nós. E isso nos leva a um lugar mais alto. Lugar mais alto. Lugar mais alto não quer dizer que nós somos maiores e melhores do que ninguém. Pelo contrário. Mas significa que o nosso estilo de vida é diferente do mundo. Significa que nós somos diferentes, que nós levamos a luz de Cristo aonde quer que nós estejamos. Se falamos, nós já falamos em oração, nós já falamos em meditar a palavra de Deus, nós falamos em ter fé, e facilmente isso nos leva a um quarto ponto, que é depender do Senhor. Como é bom depender do Senhor, mas ao mesmo tempo difícil. Quantas promessas Deus nos deixou para que nós fôssemos dependentes dEle. Eu falei aqui sobre descansar no Senhor. E descansar no Senhor é ser dependente dEle. Eu quero ler para os irmãos algumas promessas que Deus nos deixou. Porque às vezes passa no nosso dia a dia, passa e a gente vai esquecendo. Mas escutem com atenção algumas promessas. Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 41:10 diz: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Quando eu leio esse versículo, meu Deus, eu fico imaginando Deus falando isso para mim. Eu quero que você imagine que Deus está falando isso para você nessa noite. Não tema, eu estou com você. Eu lhe seguro com a mão direita da minha justiça. Quantas injustiças a gente passa no nosso dia a dia. E muitas vezes fica por isso. Mas não tem problema, porque a justiça ela vem do Senhor e Ele que sonda o nosso coração. Salmo 37:7 diz: deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Quando a gente está muito próximo de Deus, quando a gente costuma orar, ler a Bíblia, falar com Ele, os nossos desejos para as nossas vidas passam a ser os desejos que Ele tem para a nossa vida. Olha que interessante. Isso é intimidade com Deus. E aí, quando você lê esse versículo, você entende que você precisa de intimidade com Deus, porque deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. 2 Coríntios 7:1 diz:
Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Precisamos largar as nossas impurezas e nos aperfeiçoar na santidade de Cristo. O quinto ponto é dar a Deus e aos outros. Lucas, capítulo 6, versículo 38, diz assim: Deem, e lhes será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante, e será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Deus ama quem dá com alegria. E nós precisamos amar o nosso próximo. Hoje em dia, talvez você esteja vendo por aí na sua vizinhança, no seu trabalho, a falta de amor com o outro, a falta de amor com o próximo. Mas isso é uma marca do cristão. O amor ao próximo é uma marca do cristão. Você fazer com a pessoa aquilo que você gostaria que ela fizesse com você. Você tratar o outro da maneira com que você gostaria que ela te tratasse. Eu cheguei aqui na igreja, fui tão bem tratada que eu gosto de fazer assim com as pessoas e eu recebi. Então, eu me senti no céu. Porque é assim que a gente deve fazer. A gente deve fazer para o outro, não esperando nada em troca, mas fazer com amor, dar o melhor. Porque nós somos cristãos, nós somos felizes, né? É uma marca nossa, né? Eu acho que a gente sorri muito, a gente é mais educado, a gente dá bom dia, a gente fala paz do Senhor, a gente é assim. Então, a gente precisa dar aquilo que nós gostaríamos de receber, mas sem esperar receber. Fazendo com o outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco, tratando as pessoas com amor. Dizimar com alegria, com amor. Ofertar com alegria, com amor. Ajudar ao próximo com alegria e com amor. Não se trata de dar pensando em receber. A Bíblia diz que nós devemos dar com uma mão sem que a outra veja. Isso se trata de caráter de Deus nas nossas ações. Quando nós fazemos isso, nós mostramos o caráter de Deus nas nossas ações. E quando nós agimos com amor, com generosidade, nós estamos refletindo a luz de Cristo na nossa vida. Eu estive no campo missionário durante 6 anos. Nós ficamos quase 5 anos no Paraguai, eu, meu esposo e minhas 2 filhas. Eu tenho uma filha de 17 anos e tenho uma paraguaia de 6 anos. Nasceu lá no Paraguai. E nós trabalhamos ali no Paraguai e foi um tempo, assim, um pouco parecido com o trabalho aqui do Brasil. Não tão parecido, mas um pouco parecido, porque lá a gente podia falar de Deus, podia falar do amor de Cristo. A cultura muito diferente daqui, mas se podia falar. E quando nós chegamos na África, em Guiné Equatorial, não se podia falar em algumas áreas. Então, como se falava de Jesus lá? Vivendo o amor de Jesus. Dando amor. Lá em Guiné Equatorial é um lugar que não existe amor ao próximo. Então, você viver num lugar que ninguém ama ninguém é muito difícil. Só que aí você chega dando amor e a pessoa fala, nossa, mas como assim? E hoje se parece um pouco com o nosso dia a dia aqui, né? Quando a gente chega nos lugares que não é um ambiente de igreja e a gente dá amor, as pessoas acham que nós somos diferentes. E aí as pessoas veem que, por que essa pessoa é diferente? Porque ela carrega Jesus no seu coração. É o brilho que a gente carrega. Então, é falar de Jesus também. Tratar as pessoas com amor é falar de Jesus também. É refletir o amor de Jesus. O 6º ponto
que eu quero falar é: reaja e peça perdão. Pedir perdão resolve tanta coisa. Pedir perdão quando nós estamos certos, quando nós estamos errados. Pedir perdão para aquela pessoa que nos magoou. Nós estamos magoados. Aquela pessoa errou. Mas se eu chegar para ela e pedir perdão, na verdade eu vou estar facilitando essa reconciliação. Eu vou estar ajudando a pessoa a me pedir perdão também. Muitas vezes é assim no relacionamento, né? Nós como mulheres. Bom, deixa os homens escutarem isso não. Mas às vezes a gente reconhece alguma coisa e depois ele vai lá, não, na verdade foi eu que errei. A gente dá uma ajudinha, né? Então, isso no mundo também funciona muito bem. Nos nossos relacionamentos funciona muito bem. Nós devemos pedir perdão, mesmo que nós estejamos certos. E a Bíblia fala para nós sermos provedores da paz. Dessa maneira, nós somos provedores da paz, pedindo perdão e promovendo verdadeiramente a paz. Mas reagir e pedir perdão não somente às pessoas, mas sim a Deus. Reconhecer que somos pecadores perante Deus. Nós lemos inicialmente o capítulo 42 de Jó, e no versículo 5 e 6 diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Será que você pode recitar esse versículo do fundo do seu coração e dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem? Isso é intimidade. Às vezes nós podemos ser cristãos há muitos anos, ou podemos ser novos crentes, não importa. A intimidade com Deus é quando a gente percebe que precisa e a gente vira a chave. Mas às vezes isso demora. Às vezes a gente demora para criar intimidade com Deus, né? Mas nós precisamos criar intimidade com Deus e dizer: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando nós dizemos eu te conhecia só de ouvir, às vezes a gente vai na igreja, ouve a mensagem, nossa, que boa mensagem, me fez muito bem. E aí segunda-feira, terça, quarta, aí tem culto de oração, se tiver quarta tem culto de oração. Aí tem culto de oração, vamos culto de oração, depois quinta, sexta, sábado, nada. Falta intimidade com Deus. E você precisa dizer: eu te conhecia só de ouvir falar. E quando eu digo os meus olhos te veem, é que eu tenho um relacionamento com Deus. É que eu, quando estou passando... Como é delicioso quando nós estamos numa situação e a gente vê o agir de Deus. Como é delicioso isso. Então, a gente precisa experimentar isso todos os dias na nossa vida. Porque a gente pode. Ele só está esperando a gente falar com Ele. É igual um filho nosso. Se a gente sabe que um filho nosso, um neto, algum parente nosso, a gente sabe que ele está passando por aquela situação, mas ele não chega para a gente para falar. Mas a gente está orando. Mas não é gostoso quando ele chega para se abrir com a gente? Você imagina Deus querendo que a gente se abra com Ele e a gente... Senhor, muito obrigada por esse almoço, em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigada por esse dia, em nome de Jesus, amém. Não, a gente precisa ter intimidade. A gente precisa contar tudo que está no nosso coração para Ele. Ele já sabe, só que Ele quer ouvir. Ele quer se relacionar de verdade com a gente. E a gente precisa fazer isso, porque faz bem para a gente mesmo. A gente precisa aproveitar esse Pai bondoso, amoroso que a gente tem. Se abrir com Ele, descansar em seus braços. Dizer: Senhor, toma a minha vida, porque eu não sei de nada. E eu sei que os teus planos são muito melhores do que os meus. Então, Deus, faz de mim a tua vontade. Toma conta dos meus filhos.
Toma conta do meu esposo, toma conta da minha família, cuida da minha igreja, cuida do meu pastor. Nós precisamos conversar com Deus e abrir o nosso coração, dizer para Ele como a gente se sente diante de alguma situação. Às vezes a gente nem sabe o que pedir para Deus, mas aí a gente conta uma situação para Ele e Ele já sabe, Ele já conhece o nosso coração. E a gente fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. E Ele tem misericórdia. E Ele sabe o que a gente precisa, que horas a gente precisa. E Ele nos dá, se a gente pedir de todo o coração. Hoje é o dia que Deus te dá a oportunidade de fazer essa virada. Pega a chave e vira. Acabou. Não desliga mais. Virada de chave, tomada de decisão. Você precisa buscar intimidade com o Senhor. Você precisa orar mais, você precisa ter fé, você precisa ler mais a Bíblia, meditar na palavra, você precisa depender do Senhor, você precisa se doar a Deus e a seus irmãos, e você precisa reagir e pedir perdão. E que assim nós possamos reconhecer o quão pequeno nós somos e reconhecer a grandiosidade de Deus na nossa vida. E que venhamos a temer a Deus e assim ter mais intimidade com Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, que alegria, Pai, poder falar contigo, Deus. Senhor, nos ajude a estar mais perto de Ti, independente, Senhor, do que tenhamos que passar. Senhor, que nós consigamos entregar nossas vidas em Tuas mãos e descansar nos Teus braços, Pai. Quantas vezes nós nos sentimos tão cansados, sem saber o que fazer, e a gente te pede, a gente ora, mas a gente não descansa. Deus nos ajuda a descansar. Nos ajude a ter mais intimidade contigo, Senhor, independente da situação que estamos passando, se ela é boa ou ruim, se estamos passando por uma enfermidade, se nos falta alguma coisa, se nos falta um emprego. Deus, que independente de tudo, que nós possamos ter intimidade contigo, Senhor. Que nós venhamos a Te reconhecer como soberano nas nossas vidas, Deus. Senhor, Tu és o Deus que sabe de todas as coisas e, além de saber, Tu nos ama e Tu queres o melhor para cada um de nós. Por isso, Deus, nos ajude a largar esse lado humano nosso de não conseguir descansar e ter intimidade contigo, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Independente, Senhor, de qualquer coisa. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Deus. Se tem alguém aqui, Deus, que ainda não entregou o seu coração para Ti, Senhor, que tenha essa oportunidade de fazer hoje, Deus, e diga: Senhor, venha morar em meu coração. Senhor, se tem alguém aqui que está desanimado de orar, não tem mais ânimo nem de orar, nem de ler a Bíblia, e está cansado, Deus, que Tu possas dar vigor, Deus, a essa pessoa, Senhor, renovar suas forças, Senhor, e que elas venham, Deus, a descansar em Ti, Senhor, a confiar em Ti outra vez, Pai. Senhor, muito obrigada, Pai, pelo Teu amor. Nós Te amamos, Senhor, porque Tu nos amou primeiro, Pai. Obrigada, Senhor, muito, muito obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus que nos perdoa, Senhor. Tu és um Deus que compreende, Senhor, a nossa vida, nossos erros. Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de falar do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de agradecer a irmã Jussiara, que eu esqueci de falar no começo, a irmã Sônia, a irmã Ruth, que Deus continue abençoando essa organização MCM, que é tão importante, que as irmãs nunca deixem de fazer o ID de Jesus, né? Porque nós somos mulheres cristãs em missão, e que nós possamos reconhecer a nossa missão, que é falar do amor de Deus, aonde quer que nós estejamos, a cada dia. Amém? Deus abençoe. Passo a palavra.
Obrigada, tá? Pode ficar aqui um minutinho. A irmã presidente da MCM vai trazer uma lembrancinha nossa para você. Nós nos somos gratas por trazer essa mensagem linda. Que Deus possa estar abençoando a nossa querida irmã Débora, acertei, e que nós venhamos entender verdadeiramente, né, tudo aquilo que ela passou para a gente através do coração, através do que veio de Deus posto ao coração dela, que ela transbordou para toda a nossa igreja. Que nós sejamos, sim, íntimos de Deus, que a nossa intimidade venha crescer cada dia mais e mais, em nome de Jesus. A MCM está com a oportunidade.
Só um minutinho, meninas. Vamos ficar aqui mais um pouquinho. O aniversário não é da MCM? Então, nós merecemos os parabéns, né? Então, parabéns para você, parabéns nessa data querida, parabéns, parabéns para vocês. Deus nos dê muitos anos de vida. Uhul! Parabéns, parabéns para você, parabéns nessa data querida, parabéns, parabéns para você. Deus nos dê muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Uhul! Obrigada. Vou agradecer em nome de todos. Tira foto, tira foto. Levou todo mundo? Levou todo mundo? Olha lá, gente, vamos lá. É a irmã presidente e a irmã vice-presidente da MCM. E a irmã do coral, a Verinha. Eu queria falar com vocês. Não repara o meu embrulho não, tá, gente? Eu trouxe aqui uma lembrancinha para cada uma de vocês. A irmã Verinha, a irmã Ruth e a irmã Sônia. Eu não vou escolher não, porque é só uma lembrancinha. Agora a gente vai estar pedindo ao pastor para que chegue para dar as considerações finais e a bênção apostólica. E aí a gente quer agradecer do fundo do nosso coração a presença de cada um de vocês. Vocês abrilhantaram um pouco mais a nossa noite, amém? Amém. Que bênção, né? Que maravilha. Eu descobri que tem 2 departamentos que eu não consegui fazer parte na igreja. E coreografia. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Mas olha só, eu gostaria que todas as MCMs viessem aqui para frente. Vamos agitar, né? Vou chamar o meu amigo pastor Romário, vem cá. Isso, todas, né? Isso. As irmãs de Paraíso também. Isso, todas as mulheres MCM. Vamos ficar de fora somente os adolescentes, as crianças, as jovens. Isso. Bora, tia. Isso. Pastor Romário, vem cá, meu irmão. Isso. Vamos, irmã Conceição? Bora para cá, para frente. Isso. Meu amigão, meu pastor aqui. Isso. Amém. Amém. Isso. Nosso pastor Romário vai estar orando, agradecendo a Deus por 28 anos. Eu quero nessa noite, amém, queridos? Eu quero nessa noite agradecer
a Deus por 28 anos da MCM. Acabamos de completar 28 anos de igreja, 28 anos de MCM. E é uma alegria muito grande quando você vê um ministério, um departamento da igreja que prossegue. A alegria do pastor dessa igreja é quando eu vejo essas irmãs reunidas terças-feiras e nos seus estudos, estudando as lições das MCMs, bem como preparando o louvor. É uma alegria muito grande. Eu quero dizer às MCMs de nossa igreja, na pessoa da presidente irmã Sônia e vice-presidente nossa diaconisa Ruth, que vocês continuem, que Deus dê mais 28 anos para vocês, que vocês prossigam e que sejam felizes em tudo que vocês fazem. Também as MCMs da Igreja Batista do Paraíso, né? Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem cantando, adorando ao Senhor e que vocês sejam muito felizes em tudo que vocês fazem também para o Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. E tudo que nós fazemos aqui é para Ele, para a honra dEle e para a glória dEle. E que o Senhor acrescente na vida de vocês. Eu quero pedir que vocês aplaudam ao Senhor pela vida dessas irmãs, que eu tenho certeza que nesse tempo, se os homens não tomarem cuidado, as mulheres vão dominar o mundo. Lá em casa eu tenho 3. E uma das coisas que eu aprendi, minha irmã, é obedecer. Porque é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então fique em pé. Vamos, estende suas mãos para cá, abençoe a vida dessas irmãs. O pastor Romário vai estar orando e eu estarei impetrando a bênção apostólica nessa noite. Senhor, nós te louvamos e bendizemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Estamos gratos, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus maravilhoso, é um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Senhor, hoje nós separamos esse dia, Pai, para agradecer, Senhor Deus, por essas mulheres, a qual o Senhor colocou aqui neste lugar, para que o Teu nome seja exaltado através dela, Pai. São 28 anos, Pai, glorificando e exaltando o Teu nome, Pai. Nós nascemos para isso, Pai, para glorificar, para exaltar o Teu santo nome. Pai, esteja também com a liderança desta igreja, Pai, na pessoa do pastor Paulo, Senhor Deus, que cada dia mais esta igreja, que é Tua, venha crescer na graça e também no conhecimento do Senhor. Amém. Senhor, tira do nosso coração tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, amém, nos ensina, Pai, a amar. Nos ensina, Pai, a ter uma intimidade contigo, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a andar contigo, Pai, nos Teus caminhos santos, Pai. Senhor, quero também agradecer ao Senhor, porque o Senhor não tem deixado nos faltar nada, Pai. Senhor Deus, nós acreditamos, Pai, que o Senhor é um Deus que está pronto a atender as nossas necessidades, Pai. Por isso nós entregamos, Deus, esse ministério em Tuas mãos, Pai. Porque, Senhor Deus, esse ministério pertence ao Senhor. Esta, Senhor Deus, é a oração que eu faço, agradecido no nome de Cristo Jesus, que reina hoje e para todo sempre. Amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe, muito obrigado pela tua presença. Não vá embora, porque nós temos ali um lanche muito bom.